Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre eletroquímica, que é o estudo das reações químicas que produzem corrente elétrica ou são produzidas pela corrente elétrica. Já vimos que a energia química ela pode ser convertida em energia elétrica por um processo espontâneo. Isso acontece na pilha. O processo inverso é não espontâneo, quando energia elétrica é convertida em energia química, e é o processo que acontece na eletrólise. Esse processo é o que falaremos nesse vídeo. Lembrando que ambos os processos são processos onde ocorre reação de oxirredução. E como fazemos para saber se uma reação é espontânea? A gente precisa dos potenciais de redução e precisa calcular o ΔE0. Bom, nesse exemplo temos ferro e cobre. Se nós calcularmos o ΔE0, ele terá um valor de mais 0,78 volts. Isso quando o cobre reduz e o ferro oxida. Nesse caso, essa reação é espontânea. Já o processo inverso, com o ferro reduzindo e o cobre oxidando, dá um ΔE0 de menos 0,78. E esse processo é um processo não espontâneo. Então, a gente pode dizer de maneira geral que quando o ΔE0 é maior que zero, ou seja, quando ele é positivo, a reação é espontânea. E quando ele é menor que zero, ou seja, quando ele é negativo, a reação é não espontânea. Eletrólise, então, é o processo de indução de reações químicas de oxidação e redução não espontâneas pela passagem de corrente elétrica em soluções iônicas ou em sais fundidos. E como será que podemos fazer essa eletrólise? Essa eletrólise ela é feita utilizando um circuito elétrico. Vamos ver como é esse circuito. Esse circuito ele é composto por um gerador elétrico e por uma cuba eletrolítica, que é um recipiente onde acontece a eletrólise. Esse gerador elétrico, então, ele vai injetar os elétrons pelo polo negativo. Esses elétrons, eles vão percorrer a cuba e vão retornar ao gerador no seu polo positivo. É importante que para isso o circuito esteja fechado. E para que esse circuito esteja fechado, devem haver íons na cuba eletrolítica. Íons positivos e íons negativos. E, nesse caso, então, ocorrerá a eletrólise, sendo que o polo positivo atrai os íons negativos e o polo negativo atrai os íons positivos. O polo negativo é o polo que está rico em elétrons e ele vai atrair então os cátions, que são positivos, presentes na solução. Como ele é rico em elétrons, esses cátions chegam nesse polo e sofrem uma redução. Então, nós dizemos que esse é o polo onde os cátions descarregam e sofrem uma redução. Se ele sofre uma redução, esse polo ele é o cátodo, pois cátodo é sempre onde ocorre a redução. Ao contrário, o polo positivo vai atrair os ânions e, nesse caso, os ânions sofrerão ali uma oxidação. Portanto, o polo positivo será o ânodo, que é onde ocorre oxidação. Sempre ânodo é onde ocorre a oxidação. É importante, então, que haja esses íons na solução para provocar a passagem de corrente elétrica. Os íons, eles vêm de compostos iônicos. E aí existem duas opções.
eles podem ser obtidos a partir do aquecimento desses compostos iônicos até a fusão, ou eles podem ser obtidos quando esses compostos iônicos são dissolvidos em água. E teremos dois processos de eletrólise ligeiramente diferentes. Quando eles são aquecidos até a fusão, chama-se eletrólise ígnea. E quando eles são obtidos através da dissolução em água, chama-se eletrólise em solução aquosa. Então vamos falar um pouquinho da eletrólise ígnea. Para isso, nosso exemplo é a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Ele vai ser aquecido até a sua fusão e será formado Na+ e Cl- quando ele está fundido. Bom, esse sistema está representado aí na figura e o que acontece é o seguinte: com a passagem da corrente elétrica e a presença desses íons na cuba eletrolítica, formam-se então os polos positivo e negativo. O cátion, ele sempre vai ser atraído pelo polo negativo, que é o cátodo. Então, o polo negativo, que é o cátodo, atrai os cátions. E nesse polo é onde acontece a redução. Cátodo sempre acontece redução. Já o ânion, sempre ele vai para o ânodo, que é o polo positivo da eletrólise. Então, no ânodo acontece sempre uma oxidação. Então, acontecendo aí essas duas semi-reações em cada um dos polos. Aqui a gente vai reescrever a semi-reação de oxidação dessa maneira, porque o cloro, ele não existe como cloro zero sozinho, ele é instável. Então, o que ele forma é o gás cloro Cl2. Então, a gente observa que nesse tipo de eletrólise do NaCl, vai se formar no polo negativo, que é o cátodo, Na, que é o sódio metálico. E no polo positivo, que é o ânodo, vai se formar o gás cloro Cl2. Se nós compararmos com a eletrólise do NaCl agora em solução aquosa, o resultado é um pouco diferente. Isso porque em água, o NaCl também vai liberar os íons Na+ e Cl-, mas na água ocorre a sua autoionização e estão presentes também os íons H+ e OH-, e eles interferem no processo. Isso porque, vamos pensar, no polo negativo, que é o cátodo, e é onde vai ocorrer a redução, ele vai atrair cátions. Quais cátions ele pode atrair agora? Além do Na+, ele também pode atrair o H+. No polo positivo, que é o ânodo, onde acontece a oxidação, é a mesma coisa. Ele vai atrair ânions, só que agora, além do Cl-, ele tem um outro ânion que ele pode atrair, que é o OH-. Na prática, o que se observa é que no polo negativo, que é o cátodo, um vai ter a redução mais difícil e o outro vai ter a redução mais fácil. Então, quem reduz com mais facilidade entre Na+ e H+ é o H+. Portanto, o produto no cátodo é o gás hidrogênio, H2. Já no caso do ânodo, vai ser a mesma ideia. Um vai oxidar com mais facilidade que o outro. E nesse caso, quem oxida com mais facilidade é o Cl-. E, portanto, o produto será o Cl2. Bom,
teremos então no polo negativo, ele atrai o íon H+, e ele forma gás hidrogênio, H2. No polo positivo, ele atrai o Cl-, forma-se gás cloro e permanecem em solução sem sofrer uma reação o Na+ e o OH-. Por isso, nesse caso, além de tudo, observa-se ainda que essa solução ela se torna básica. Então, percebam que houve uma diferença de produtos comparado com a eletrólise ígnea. Esse processo é o processo a partir do qual gás oxigênio e gás hidrogênio podem ser obtidos a partir da água. Então, realizando a eletrólise da água, pode-se obter gás oxigênio e gás hidrogênio. Então, fique ligado na comparação entre pilha e eletrólise. Na pilha, o processo espontâneo, energia química, é convertido em energia elétrica. Na eletrólise, não espontâneo, a energia elétrica é convertida em energia química. Ambos são reações de oxirredução, ou seja, acontecem oxidação e redução simultaneamente. Oxidação sempre acontece no ânodo, independente de pilha ou eletrólise, e redução sempre acontece no cátodo. Mas na pilha, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Procure não decorar isso simplesmente, mas pensar e compreender o processo.